Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. A gente já comentou aqui no Jornal da Manhã que o BRDE, o Banco de Desenvolvimento da Região Sul do Brasil, está sob novo comando e um dos desafios da instituição é fomentar cada vez mais a economia, destinando recursos para os mais variados projetos. E o presidente do BRDE é o catarinense João Paulo Kleinubing, que está conosco por telefone nesta terça-feira. Presidente, bom dia, o senhor nos ouve bem? Seja bem-vindo. Bom dia você que está nos acompanhando aqui nessa manhã. É uma alegria poder estar conversando com vocês sobre Santa Catarina, sobre o nosso BRDE e aquilo que podemos fazer pelo nosso estado. Nós é que agradecemos pela participação do senhor aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Joinville. Presidente, como atender, essas demandas que chegam ao banco, já que a instituição atua em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e até Mato Grosso do Sul? Bom, primeiro, acho que o grande desafio que nós temos é a questão da desburocratização e da agilidade. Muitas vezes, quando você pensa em crédito de instituição pública, de fomento, de financiamento, é que o processo é demorado, é que o processo é muito burocrático. O BRDE tem, na verdade, não é nada disso. Nós temos hoje um processo muito ágil do ponto de vista de concessão de crédito, justamente e atendendo o empreendedor nas suas mais diversas necessidades, com vários tipos de recursos. Então, eu acho que esse é o grande desafio, especialmente nos pequenos. Hoje, em Santa Catarina, numa demanda que é do governador Jorginho Melo, com relação à criação do Pronamp estadual, ou seja, do Programa de Apoio à Micro e Pequena Empresa, nós estamos trabalhando, junto com a Secretaria da Agricultura, a Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, num processo muito mais ágil, em parceria com as cooperativas de crédito, não exigindo garantias reais, que é uma das coisas que afasta o crédito do pequeno empreendedor, justamente para poder atender, poder reduzir a burocracia e, acima de tudo, atender quem acredita na nossa região. A gente acredita em quem acredita em Santa Catarina, a gente acredita em quem acredita na região sul do Brasil, e hoje a gente tem feito, tem conseguido avançar muito nessa direção. O Pronamp estadual, presidente, como é que seria a sua eficácia para o empresário catarinense, hein? Bom, o Pronamp estadual ele vai ter recursos próprios do BRDE. A taxa de juros será parcialmente paga pelo governo do estado. As garantias seriam basicamente através de fundo de eval, sem exigência de garantia real, dependendo do valor. Haveria naturalmente um teto que será definido por lei. Então nós estamos justamente na fase agora de finalizar o projeto de lei, que hoje está sendo discutido em conjunto com todas essas instituições, além do BRDE e do BADESC, para que ele possa ser encaminhado à Assembleia Legislativa o quanto antes. Presidente, o senhor falou ali na questão da desburocratização e também na facilidade, Mas quem tem o acesso hoje mais facilitado ao crédito? É o pequeno ou o grande empresário? Acho que não há diferença do ponto de vista de acesso. Há uma diferença de por onde você começa, Como o BRDE é um banco que não tem agência, não é um banco comercial, a gente não tem estrutura em todas as regiões de Santa Catarina. Nós temos, para os pequenos especialmente, uma parceria através das cooperativas de crédito. Então, seja a Cicobi, seja a Sicredi, a cooperativa mais próxima da onde você está, em todas as nossas regiões, você pode procurar a partir dali e ter acesso ao recurso do BRDE. Então, é uma forma que a gente tem de chegar e de nos aproximarmos aí dos pequenos, e hoje nós temos um volume de operações bastante grande a partir das cooperativas de crédito. Muitas vezes, o empreendedor já está tomando recursos do BRDE, e muitas vezes não sabe, porque está sendo feito através da cooperativa de crédito. E aí, para operações maiores, e aí o acesso é direto com o banco, e a gente procura atender, ou seja, como a gente trabalha hoje não só com recursos do BNDES, mas também com recursos internacionais, recursos de outras fontes, o grande diferencial que nós temos hoje é poder oferecer várias soluções dentro da mesma necessidade. Claro, seja recurso do BNDES, seja recurso da FINEP, por exemplo, para inovação, é um recurso hoje, talvez seja o recurso mais barato hoje do Brasil, é um recurso cujo custo final vai ficar na metade do que é a taxa Selic hoje. Então,
tudo depende de onde a operação vai começar, mas todos têm acesso ao recurso, a gente consegue atender a todos aí com grande agilidade, com grande facilidade. Quando o senhor fala, presidente, que todos têm acesso, né, a essas possibilidades de crédito e tudo mais, a pergunta que pode surgir para o empresário da região de Joinville, não apenas da região de Joinville, mas de todo o estado, obviamente, a pergunta é o seguinte: qual é o primeiro passo para eu, como empresário, ter acesso ao BRDE, por exemplo, né? O que é importante o empresário analisar antes de procurar o banco? Acho que primeiro qual é a sua ter o seu projeto, saber exatamente o que quer, qual é o volume de investimento que ele vai fazer e nos procurar, seja através, né, no caso de Joinville nós temos um representante aí na região de Joinville, então ele pode procurar o nosso representante que tem um escritório em Joinville, junto à Associação Industrial, à Associação Empresarial, junto à CIG. Ele pode procurar a Associação Empresarial da sua cidade, da sua região, e lá poder ter acesso ao banco, e nós vamos até ele. Ou, como eu disse, ele pode procurar a cooperativa que quer. Se ele tiver, né, souber exatamente, né, qual é o projeto que ele vai querer financiar. Eu preciso comprar uma máquina, eu preciso construir um novo galpão, eu vou melhorar o meu processo de produção dentro de uma linha de inovação, nós vamos atendê-lo e vamos orientá-lo da melhor maneira dele conseguir o crédito. Presidente, a economia catarinense é considerada a locomotiva do país. Isso não é novidade para ninguém, os números estão aí para mostrar e isso acaba reverberando, né, para todo o país, de que Santa Catarina, realmente, positivamente falando, é uma locomotiva. Mas, na opinião do senhor, nós vamos crescer ainda mais nesse semestre ou ainda é tempo de cautela para o empresário? Eu acho que o grande acho que nós vamos continuar crescendo, sim. Santa Catarina, a região sul, mas Santa Catarina tem uma capacidade de empreender, de superar dificuldades muito grande. E acho que existe um dado que demonstra o crescimento e potencial que nós temos, é que mesmo com o juro elevado da forma como está, né? E não pense que juro alto é bom para o banco. O nosso produto está caro, nosso produto é dinheiro, e produto caro a gente tem mais dificuldade de poder vender. Mas no primeiro semestre desse ano, nós fechamos 20% mais operações do que no ano passado. Então isso é uma demonstração de que há um interesse em continuar investindo, e Santa Catarina hoje é o segundo estado do ponto de vista de colocação de recursos. O Paraná, que também atende ao Mato Grosso do Sul, foi o primeiro colocado nas operações, e depois vem Santa Catarina, e depois vem o Rio Grande do Sul. Então, mesmo com a diferença de população perante o Rio Grande do Sul, Santa Catarina tomou mais crédito, que demonstra a força, a pujança da nossa economia. E claro que hoje o recurso mais utilizado é o recurso da FINEP, como falei, que é o recurso para projetos de inovação. Inovação não é apenas tecnologia, inovação é qualquer melhoria produtiva que você faça na sua empresa, independente do tamanho. Então é um recurso que, como eu falei antes, tem hoje um custo que é metade da taxa Selic. Então são recursos, naturalmente, que tem muito mais demanda hoje, e que hoje o BRDE é líder no Brasil em aplicação desse recurso. 42% dele é aplicado aqui em Santa Catarina. Então você veja o quanto nós somos inovadores e o quanto Santa Catarina é capaz de produzir e continuar ajudando o Brasil. Claro que, do ponto de vista de crédito, a gente tem muito para oferecer e vamos continuar fazendo isso. O senhor comentou sobre a taxa Selic, né, presidente? E nós temos, neste momento, 13,75% ao ano, enfim. Na avaliação do senhor, essa taxa, quais são os desafios para o empresariado catarinense em relação aos seus negócios, a busca de crédito até mesmo, com a taxa Selic nesse patamar, hein? Eu acho que com a taxa Selic é muito difícil você, nesse patamar, dependendo da atividade e dos outros custos envolvidos, ela acaba impactando na viabilidade do seu projeto. Por isso que todos nós esperamos que a taxa Selic agora, no mês de agosto, na próxima reunião do Banco Central, ela possa de fato iniciar um processo de redução. Acho que os números da inflação e da própria atividade econômica, né, têm demonstrado que há um esfriamento, há uma redução, na verdade,
da inflação e que é possível e necessário que se inicie uma trajetória de redução de juros hoje no país. Então, acho que esse é o principal para que o país volte a crescer, que a gente recupere, de fato, a confiança na nossa economia. Acho que esse hoje talvez seja um grande desafio. Você precisa... só investe quem acredita. E é preciso que a gente continue acreditando, e acho que a redução da taxa Selic vai ser um sinalizador de recuperação de confiança na economia brasileira. Na avaliação do senhor, a política econômica atual do governo federal é possível fazer o Brasil crescer ainda mais? Eu acho que primeiro precisa da redução da taxa de juros, e a inflação está sendo controlada nesse sentido. Acho que o arcabouço fiscal, acho que o grande desafio é o equilíbrio das contas do governo. Eu acho que o arcabouço fiscal, ainda que incompleto, ele é talvez um passo na direção certa, mas é preciso que o governo federal demonstre muito mais comprometimento do que tem demonstrado até aqui com o equilíbrio das suas contas, e acho que o crescimento tem que ser feito de uma outra forma, né? Eu não acredito que nós vamos fazer isso dando incentivo, por exemplo, para as pessoas simplesmente comprarem carro, que eu acho que é uma pauta, na minha opinião, completamente retrógrada, né? Não dá para reesquentar medidas que foram tomadas há 20 anos atrás, por exemplo. Mas acho que o governo precisa ter essa clareza e, naturalmente, agora preciso avaliar e acompanhar no Senado as discussões com relação à reforma tributária e os impactos que ela vai ter no país, especialmente na questão do agronegócio. Presidente, muito obrigado pela sua participação, desejamos muito sucesso e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, muito bom dia a todos, obrigado pela oportunidade.